Olá, crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão praticando todas as aulas aí direitinho? E a higiene? Estão cuidando da higiene? Lavando as mãos várias vezes ao dia? Então, muito bem. Fazendo uso da máscara? Não se esqueça, tá bom? Você precisa se cuidar e cuidar de todo mundo que está à sua volta, certo? Hoje nós vamos fazer mais um vídeo. Acho que já deu para perceber que é xadrez, né? Então, na nossa última aula sobre xadrez para crianças de 7 e 8 anos, eu falei para vocês sobre a jogada especial chamada Rock, certo? Então, só relembrando aí, o Rock é aquela jogada onde a gente utiliza o rei e a torre, né? Onde o rei anda duas casas para o lado e a torre salta esse rei e já para do lado de novo. Quem não viu a aula, vale a pena entrar no último vídeo sobre xadrez para 7 e 8 anos. Tudo bem? Então hoje eu vou estar explicando quais são as 5 regrinhas que você tem que obedecer para que você consiga fazer a jogada rock. Lembrando que são dois rocks, o grande rock e o pequeno rock, certo? Então vamos lá? Vou diminuir um pouco o vídeo. Vou me colocar aqui pra cima, né? Que fica melhor. Ok, pessoal. Então vamos lá. A primeira regrinha. Você não pode ter nenhuma peça entre o seu rei e a sua torre. Então aqui, ó. Essa casa e essa casa. Ou essa e essa. Não pode ter nenhuma peça para que você consiga fazer o rock. Por quê? Porque o rei ele vai andar duas casas, então ele tem que estar livre aqui. Vou fazer a movimentação. Ó. O rei ele vai andar uma, duas casas e a torre vai pular. Então esse seria o pequeno rock, onde sobra apenas uma casa lá no final do tabuleiro. O rock grande ele vai andar uma, duas casas e a torre vai saltar e vai parar aqui. Certo? Então por isso que não deve haver nenhuma peça entre os dois, tá bom? Nem entre o rei branco e a torre branca e nem aqui em cima também rei e torre. Então essas casas têm que estar livres. O que significa isso? Que se você quiser fazer logo na primeira jogada que iniciar o jogo, você não vai conseguir. Porque ali a gente tem o cavalo, a gente tem o bispo e de um dos lados a gente tem a dama. Então enquanto essas peças não saírem daí, você não pode estar fazendo o rock, ok? Vamos para a segunda regrinha. A segunda regra, você não pode ter mexido o seu rei ou a sua torre. Por exemplo, do jeito que está aqui, ó, eu mexi esse rei, as peças brancas já não vão mais conseguir fazer rock durante o jogo todo, porque esse rei já se movimentou. Mesmo que depois que você movimentou, na próxima jogada você voltou para o lugar. Não importa, você não pode fazer. Você mexeu o rei, acabou. Vamos imaginar aqui, vou tirar esse peão daqui, né? Que essa torre tenha andado, ó. Eu já não vou conseguir mais fazer o rock desse lado aqui, ó. Por quê? Porque a minha torre andou. Mas eu vou conseguir fazer o rock desse outro lado, que é o grande rock, porque a torre nem o rei se movimentou. Ok? Lembrando, mexeu a torre, você também não pode mais fazer. Se você mexeu uma, você pode fazer do outro lado. Mesma coisa serve para os pretos aqui, ó. Ele mexeu aqui, né? Ó. Ele tirou a torre do lugar. Eu não vou mais poder fazer o rock grande. Apenas o rock pequeno, porque ainda não se movimentaram. Então, relembrando, a segunda regra, você não pode ter mexido o rei ou torre. Combinado? Vamos para a terceira regra. A terceira regra, o seu rei não pode estar em xeque. Então, por exemplo, pegar uma peça aqui e vou colocar ele aqui, ó. Você pode observar, ó, que esse bispo está colocando esse rei em xeque. Então, não pode fazer o rock. Estando o rei em xeque, não pode fazer o rock. O que você poderia fazer aqui no caso? Você poderia mexer esse peão. Aí na próxima jogada, vamos imaginar que ele mexeu aqui. Agora você pode fazer o xeque. O xeque não, o rock.
Por que que você pode fazer o roque? Porque esse peão está protegendo o meu rei. Então aqui eu posso estar fazendo o roque tranquilamente, tá bom? Então, terceira regra, você não pode estar em xeque. O seu rei não pode estar em xeque. Quarta regra, quando você for fazer o roque, que a gente chama isso de rocar, o seu rei não pode ficar em xeque. Por exemplo, vou pegar um cavalo aqui e vou colocar esse cavalo aqui, ó. Certo? O que vai acontecer? Se eu fizer o roque aqui pequeno, ou pequeno roque, ó, você pode observar que eu vou estar me colocando em xeque, eu vou estar me matando. Então isso não pode, isso não é permitido, certo? Vamos lá fazer ele aqui, colocar ele de volta aqui, ó. Então a outra alternativa é, quando você fizer o roque, o seu rei não pode ficar em xeque. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Vou tirar esse peão daqui. Vamos imaginar que eu coloque... Vou tirar esse também. Eu vou pôr uma torre aqui, ó. Ó, se você analisar aqui, ó, essa torre está colocando esta casa em perigo. Isso significa o quê? Se eu fizer o roque aqui, ó, tá vendo? Eu vou estar matando o meu rei, entregando o meu rei. Então isso não pode, isso é uma jogada irregular. Você volta e faz a jogada de novo, porque você não pode fazer o roque desse jeito. E a quinta e última forma, o rei não pode passar em nenhuma casa que estiver em perigo, que estiver sob o domínio adversário. Por exemplo, aqui, ó, nenhuma casa tá atacando, nenhuma peça adversária tá atacando essa, nem essa casa, nem essa. Então, aonde ele vai passar não pode estar em perigo. Como assim? Se eu tiver aqui uma dama, vou colocar a dama até aqui, ó. Você pode observar que essa dama está colocando essa casa em perigo. Ou seja, o rei, para fazer o roque grande aqui, ou o grande roque, ele teria que passar por essa casa. Então não pode. Mesmo que ele não ficou em xeque depois, ó, foi a torre que ficou na direção. Isso não importa. Se a casa onde o rei for passar estiver em perigo, ele não pode fazer o roque. Se de repente você tem uma peça aqui e você proteger essa casa, agora sim, ó, eu estou protegendo essa casa. Aqui o rei vai poder tranquilamente fazer o grande roque. Tá bom? Então, essas são as 5 regrinhas que a gente tem para poder fazer o roque. Lembrando, não ter nenhuma peça entre o rei e a torre, não ter mexido o rei ou a torre, não estar em xeque, quando você for fazer o roque, seu rei não ficar em xeque, e a quinta forma é o seu rei não passar por nenhuma casa que está sob perigo, que está sob ameaça do seu adversário. Tá bom? Então é só você treinar aí, seguir o vídeo que você vai ver que é bem tranquilinho, certo? Então treinem um pouquinho e na próxima aula temos mais. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Cuidem-se.